Amado irmão, amada irmã, talvez você tenha chegado aqui cansado, angustiado, com o coração cheio de perguntas e lágrimas escondidas que ninguém mais viu. Talvez tenha se sentido sozinho nessa batalha pelos seus filhos, tentando encontrar forças que já não tem mais. Mas escute com atenção, você não está aqui por acaso. O próprio Deus te trouxe até este momento porque Ele quer renovar sua esperança e lembrar quem você é nele. Como pai, como mãe, você foi revestido de autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Essa autoridade não vem da sua perfeição ou das suas forças, mas da promessa de Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que a sua oração tem peso no céu, que as suas palavras de fé ecoam como decretos espirituais. Você não é um espectador da história dos seus filhos. Você é um guerreiro, uma guerreira posicionada na brecha, levantando um muro de intercessão ao redor da sua família. Hoje, você vai orar, não com dúvidas, mas como alguém que sabe que tem uma voz que o inferno não pode calar e uma autoridade que foi concedida pelo próprio Filho de Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, eu dobro o meu coração diante de Ti, reconhecendo a grande responsabilidade que o Senhor colocou em minhas mãos. Ser pai, ser mãe, ser exemplo e guia para os meus filhos. Eu confesso que muitas vezes eu não sei como agir. Às vezes me sinto perdido, cansado, sem forças e até sem respostas para tantas situações que surgem no dia a dia. Mas hoje, Senhor, eu não quero confiar na minha própria sabedoria. Eu quero me apoiar na Tua Palavra e no Teu Espírito Santo, que é o conselheiro perfeito. A Tua Palavra diz em Efésios 6:1-4, Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Pai, esse texto me ensina que eu não fui chamado para irritar meus filhos com dureza desnecessária, mas para educá-los com amor, disciplina equilibrada e, acima de tudo, com os valores eternos que vêm de Ti. Eu também me lembro do que está escrito em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa promessa me dá esperança. Ainda que hoje eu veja meus filhos passando por momentos difíceis ou tomando decisões que me preocupam, eu creio que as sementes da Tua Palavra plantadas no coração deles nunca morrerão. Elas podem estar escondidas, mas no tempo certo vão florescer. Senhor, me dá sabedoria para ser não apenas alguém que fala de Ti, mas alguém que vive como reflexo do Teu caráter dentro da minha casa. Que eu seja exemplo de amor, de perdão, de paciência, de honestidade, de fé viva, porque sei que meus filhos aprendem muito mais pelo que eu faço do que pelo que eu digo. Como está escrito em Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ajuda-me a viver o Evangelho na prática, para que meus filhos vejam em mim a Tua luz. Senhor, coloca nos meus lábios palavras que edifiquem e nunca destruam, que eu tenha a capacidade de corrigir sem ferir, de orientar sem esmagar, de levantar quando eles caírem. Que minha disciplina seja firme, mas temperada com graça, como está escrito em Colossenses 3:21. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Eu oro para que meus filhos não cresçam desanimados, mas seguros do meu amor, e acima de tudo, seguros do Teu amor. Eu peço também por amor, Senhor, que o Teu amor encha o meu coração de tal maneira que transborde sobre os meus filhos. Que eles sintam em mim o abraço do Senhor, que percebam através das minhas atitudes que são preciosos, que têm valor e que são profundamente amados. Como está escrito em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que esse amor seja o fundamento do meu relacionamento com eles. E Pai,
Me dá também o discernimento de como conduzir cada filho segundo a sua individualidade. Eu reconheço que cada um deles é único, com personalidade, dons e desafios diferentes. Que eu nunca caia na armadilha da comparação, mas que eu saiba celebrar quem cada um deles é no Senhor. Dá-me olhos espirituais para enxergar neles o potencial que tu colocaste e palavras proféticas para declarar esse potencial, mesmo quando ainda não está visível. Senhor, que eu possa ser um modelo de Cristo dentro do meu lar. Que meus filhos vejam em mim um coração que ora, uma vida que adora, um espírito que confia. Que eles aprendam comigo o que significa depender de Ti em cada detalhe da vida. Ajuda-me a não apenas levá-los à igreja, mas a ser a igreja viva diante deles. Eu clamo, Senhor, que a minha casa seja como está escrito em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a bandeira que guia as minhas atitudes e as minhas decisões como pai, como mãe. E acima de tudo, Senhor, eu reconheço que eu mesmo sou teu filho, que antes de ser pai ou mãe, eu sou amado, cuidado e ensinado por ti. Então eu me rendo à tua direção, para que eu possa transmitir aos meus filhos não apenas regras, mas vida, não apenas conselhos, mas exemplo. Obrigado, Pai, porque sei que o Senhor me capacita. Eu não estou sozinho nessa missão. O teu Espírito Santo me dá sabedoria, amor e graça para conduzir minha família nos teus caminhos. Senhor amado, depois de clamar por sabedoria, amor e exemplo de vida, eu coloco diante de ti aquilo que é o fundamento de tudo, a fé e a salvação dos meus filhos, porque de nada adiantaria eu dar a eles estudo, saúde, segurança ou bens, se o coração deles não estiver firmado em ti. É a fé no Senhor que os sustentará nos dias bons e, sobretudo, nos dias maus. É a fé que os fará permanecer de pé quando as tempestades da vida vierem. Pai, eu oro para que os meus filhos conheçam Jesus de maneira pessoal, não apenas como um nome ouvido em orações ou como uma história contada nos cultos, mas como um amigo fiel, um Salvador vivo, alguém que caminha ao lado deles todos os dias. Que eles descubram desde cedo a alegria de ter um relacionamento verdadeiro contigo. A tua palavra declara em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, que essa promessa não seja apenas um versículo memorizado, mas uma realidade gravada no coração dos meus filhos. Que cada um deles saiba que é profundamente amado por ti, a ponto de Cristo entregar a própria vida na cruz para lhes dar salvação. E também tomo posse do que está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu não aceito uma vida onde apenas eu caminho contigo. Eu clamo para que a minha casa inteira seja salva. Eu oro para que os meus filhos tenham seus nomes escritos no livro da vida e sejam selados pelo teu Espírito Santo. Pai, eu oro para que a fé deles seja sólida, capaz de resistir às pressões deste mundo. Que eles não sejam levados por ideologias enganosas, por prazeres momentâneos ou por amizades que tentam afastá-los de ti. Protege-os da incredulidade e dos ataques do inimigo que buscam plantar dúvidas em suas mentes. Que toda mentira que tenta convencê-los de que o Senhor não existe, de que o Senhor não se importa, ou de que não há esperança, seja desfeita pelo poder da tua palavra. Eu clamo, Senhor, para que eles tenham experiências reais contigo, que não dependam apenas do meu testemunho ou das minhas orações, mas que eles mesmos provem da tua fidelidade, que aprendam a ouvir a tua voz, a reconhecer o toque do teu Espírito e a confiar em ti em cada decisão. Senhor, eu também oro para que a fé deles não seja apenas um refúgio em tempos de dificuldade, mas um estilo de vida, que busquem a ti nos dias de alegria, que te adorem quando tudo vai bem e que aprendam a ser gratos em todas as circunstâncias. Que a fé deles seja viva, ativa e inabalável, como a casa firmada sobre a rocha de que Jesus falou em Mateus 7. Eu peço que o coração deles arda pela tua palavra, que encontrem prazer em abrir a Bíblia e que cada leitura seja como um encontro contigo. Que ao orarem, sintam tua presença enchendo o ambiente. Que a fé deles não dependa de emoções passageiras, mas da certeza de que o Senhor é fiel
Pai, eu oro para que quando chegarem as fases de dúvida, porque eu sei que todos nós enfrentamos momentos assim, eles não se afastem, mas sejam atraídos ainda mais para perto de ti. Que nas perguntas encontrem respostas, que nas crises descubram ainda mais da tua graça, e que nunca, nunca soltem a tua mão. Eu sei que não posso controlar cada passo dos meus filhos, mas eu confio que o Senhor pode cercá-los de oportunidades para experimentar tua bondade. Que eles se lembrem, mesmo nos momentos de fraqueza, que existe um Deus que os ama incondicionalmente e que os chama de filhos. Senhor, eu declaro que os meus filhos não serão engolidos pela incredulidade desta geração. Eu declaro que eles serão jovens, homens e mulheres de fé, que terão coragem de se posicionar, que viverão de forma íntegra e que brilharão como luz no meio das trevas. Que eles sejam conhecidos não apenas pelo que conquistarem no mundo, mas pelo testemunho de fé que carregam no coração. E que a salvação deles não se limite ao futuro, ao dia da eternidade, mas seja experimentada já aqui e agora, em vida abundante, em paz, em esperança e em comunhão contigo. Senhor, guarda os meus filhos, salva os meus filhos. Faz da fé deles um farol que guiará as próximas gerações. Querido Pai, agora eu oro pela identidade e pelo senso de valor dos meus filhos. Eu sei que o inimigo tenta confundir essa geração, distorcendo a forma como os jovens se enxergam e lançando mentiras para destruir sua autoestima. Mas eu declaro que meus filhos não serão definidos por opiniões humanas, por padrões irreais ou pelas comparações injustas do mundo. Eles serão definidos pela verdade da tua palavra. Pai, que eles saibam desde cedo que não são frutos do acaso, mas criação das tuas mãos. A tua palavra em Salmos 139:14 afirma: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Que cada um dos meus filhos carregue essa certeza no coração. Eles são únicos, preciosos e amados. Nenhum detalhe da vida deles foi feito sem propósito, e cada dom que possuem é reflexo da tua sabedoria. Eu oro para que não vivam escravizados pela comparação, que não se sintam inferiores porque não têm as mesmas habilidades ou aparência de outros. Dá-lhes a convicção de que cada talento foi planejado por ti e que cada passo da caminhada deles está debaixo do teu cuidado. Senhor, vivemos em tempos difíceis, em que tantas vozes tentam impor identidades distorcidas. Eu clamo para que os meus filhos sejam guardados dessas influências. Que não busquem aceitação no olhar das pessoas, mas no teu amor que nunca falha. Que se lembrem sempre do que está escrito em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pai, cura toda palavra de rejeição que eles já ouviram. Se algum dia disseram que eles não eram bons o bastante, apaga essas marcas e substitui por afirmações de vida. Que cada ferida seja restaurada pela tua verdade. Eu oro para que os meus filhos aprendam a se amar de forma saudável, sem orgulho, mas com gratidão. Que ao se olharem no espelho, vejam a obra maravilhosa do Criador. Que carreguem consigo a identidade de filhos do Deus Altíssimo, e que isso lhes dê segurança em cada decisão. Senhor, eu declaro que meus filhos viverão conscientes do valor que têm. Não permitirão que as trevas ditem quem eles são. Eles andarão de cabeça erguida, certos de que foram escolhidos, chamados e amados por ti. Senhor amado, eu oro agora pela proteção dos meus filhos contra as más influências que este mundo tenta lançar sobre eles. Eu sei que a cada dia eles serão expostos a vozes, convites e caminhos que não vêm de ti. E como pai, como mãe, eu clamo para que o Senhor os guarde, para que eles tenham discernimento para dizer não ao mal e coragem para escolher aquilo que é certo. A tua palavra em 1 Coríntios 15:33 nos alerta. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Pai, eu oro para que os meus filhos nunca sejam seduzidos por amizades que os afastam de ti. Afasta deles todo laço de amizades nocivas, toda influência que planta rebeldia, vícios ou incredulidade. Coloca ao lado deles pessoas que os aproximem de Jesus, que os ajudem a crescer em fé, sabedoria e bondade. Senhor, eu peço que os meus filhos não sigam a multidão apenas para se sentirem aceitos,
Que eles aprendam a dizer não, mesmo quando isso parecer difícil. Dá a eles firmeza para se posicionarem com coragem, sem medo de rejeição. Que eles entendam que ser fiel a ti vale mais do que ser aprovado pelos homens. Eu clamo também pela proteção da mente e do coração deles. Guarda-os de conteúdos, músicas, imagens e palavras que tentam moldar valores contrários à tua vontade. Que o Espírito Santo seja como um escudo ao redor deles, trazendo discernimento em cada escolha, seja na escola, no trabalho ou nas amizades. Senhor, que os meus filhos tenham prazer em estar com pessoas que os inspiram ao bem, que procurem amizades que os edifiquem, líderes que os orientem, exemplos que os aproximem de Cristo, que encontrem alegria em ambientes saudáveis, onde a verdade, a justiça e o amor prevalecem. Eu declaro que nenhuma armadilha preparada contra eles prosperará. Nenhuma influência das trevas terá poder sobre sua mente e seu coração. Eles serão guardados como luz no meio da escuridão, firmes em valores que vêm de ti. Pai, protege a geração dos meus filhos, que eles não sejam confundidos pelo engano do mundo, mas que brilhem como testemunhas vivas da tua verdade. Senhor Deus, eu venho diante de ti para clamar pela saúde dos meus filhos. Sei que tu és o Deus que cuida de cada detalhe, desde a respiração até o bater do coração. Nada passa despercebido aos teus olhos. Por isso, entrego a vida física e emocional dos meus filhos em tuas mãos, pedindo que eles sejam guardados, sustentados e fortalecidos em cada dia. Pai, protege os corpos deles contra todo tipo de doença, acidente e fragilidade. Que tenham energia para viver, alegria para brincar, disciplina para estudar e disposição para cumprir os chamados que o Senhor reservou para cada um. Onde houver dor, que venha a cura. Onde houver fraqueza, que venha o renovo. Onde houver cansaço, que venha o descanso que só o Senhor pode dar. Mas sei também que a saúde não está apenas no corpo, e sim no interior. Quantos jovens e crianças, Senhor, caminham com sorrisos nos lábios, mas carregam fardos de ansiedade, depressão, medo e insegurança no coração? Quantos tentam esconder lágrimas quando se sentem sozinhos? Eu clamo para que os meus filhos não sejam prisioneiros dessas correntes, que a mente deles seja livre, que o coração seja leve e que o espírito seja cheio de esperança. A tua palavra em Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, que essa promessa se cumpra na vida dos meus filhos. Que em cada momento de angústia, eles encontrem refúgio em Ti e sejam cercados pela paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Ensina-os também a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo. Que saibam valorizar a saúde, evitar excessos e cultivar hábitos que trazem vida. Dá a eles disciplina para se alimentar bem, para descansar quando necessário, para respeitar os limites físicos e também para desenvolver uma rotina equilibrada. E quando enfrentarem doenças ou fragilidades, que não desanimem, que aprendam a buscar em Ti a força que sustenta, que confiem no Teu poder que pode transformar diagnósticos, restaurar células, renovar a mente e curar feridas invisíveis. Senhor, guarda meus filhos de tudo aquilo que pode roubar a saúde do corpo e da alma. Protege-os de vícios, de escolhas impensadas, de ambientes nocivos. Livra-os da sobrecarga emocional e dá a eles sabedoria para aprender a descansar em Ti. Eu declaro que os meus filhos viverão com saúde plena, física, emocional e espiritual, para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para eles antes mesmo de nascerem. Que cada respiração seja um testemunho da Tua fidelidade e cada dia vivido seja um reflexo da Tua graça sustentadora. Senhor, venho agora clamar pela mente e pelo coração dos meus filhos. O mundo em que vivemos está cada vez mais turbulento, cheio de pressões, incertezas e medos. Mas eu creio que Tu és a fonte de verdadeira paz, a paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce da Tua presença. Por isso,
oro para que os meus filhos experimentem diariamente essa paz que vem do alto, que acalma tempestades interiores e guarda o coração em momentos de aflição. Pai, guarda-os contra a ansiedade que tantas vezes tenta roubar o presente com preocupações sobre o futuro. Que eles não sejam consumidos pelo medo do que virá, mas aprendam a confiar que tu tens cada detalhe da vida deles nas tuas mãos. Como está escrito em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu declaro essa verdade sobre os meus filhos, que eles possam lançar sobre ti todas as cargas, sem carregar sozinhos o peso que não foram chamados a suportar. Senhor, dá aos meus filhos resiliência emocional, que, diante das adversidades, não desmoronem, mas encontrem em ti força renovada. Ensina-os a levantar-se depois de cada queda, a enxergar oportunidades em meio às dificuldades e a confiar que nenhuma dor é em vão, mas que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Pai, protege também as emoções dos meus filhos de feridas que poderiam aprisioná-los. Se algum dia enfrentarem rejeição, traição, solidão ou perdas, que não fiquem aprisionados na dor, mas que aprendam a entregar suas lágrimas ao Senhor e encontrar em ti consolo verdadeiro. Que nunca se deixem definir pelas circunstâncias ou pelos rótulos das pessoas, mas apenas pelo valor que o Senhor lhes deu como filhos amados. Senhor, oro para que os meus filhos desenvolvam hábitos saudáveis de descanso e autocuidado, sem ceder à sobrecarga ou ao estresse excessivo. Que saibam buscar momentos de silêncio, oração e reflexão, encontrando neles a renovação necessária para seguir firmes. Que não busquem anestesiar a dor em caminhos errados, mas aprendam a recorrer sempre ao teu colo, como fonte de cura e refrigério. Eu clamo também para que eles sejam libertos da comparação constante que gera ansiedade, que não vivam presos ao desejo de agradar aos outros ou de se encaixar em padrões que o mundo impõe. Que aprendam a se alegrar com o que são e com o que já conquistaram, sabendo que têm identidade e valor em ti, e que o tempo de cada um está seguro nas tuas mãos. Senhor, enche a vida deles de paz. Que essa paz seja como um rio constante, que flui mesmo em tempos de seca, e como um escudo que guarda o coração diante das pressões do dia a dia. Que quando o medo bater à porta, os meus filhos se lembrem de que tu estás ao lado deles, sustentando-os com a tua destra poderosa. Declaro que os meus filhos viverão livres da escravidão da ansiedade, firmes na esperança, fortalecidos na fé e cheios da paz que excede todo entendimento. Amado Deus, coloco diante de ti a área dos estudos e do aprendizado dos meus filhos. Sei que todo conhecimento verdadeiro vem de ti, que és a fonte da sabedoria e da inteligência. A tua palavra em Provérbios 2:6 declara: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Por isso, peço que a mente dos meus filhos seja sempre aberta, clara e receptiva para aprender, crescer e desenvolver as habilidades que o Senhor já plantou dentro deles. Pai, abençoa a jornada escolar e acadêmica dos meus filhos. Que cada sala de aula em que entrarem seja um lugar de crescimento e não de frustração. Que eles tenham disposição para estudar, concentração para se dedicar e disciplina para organizar o tempo e as responsabilidades. Que não sejam vencidos pela preguiça ou pela falta de ânimo, mas que encontrem prazer em aprender, sabendo que o conhecimento abre portas e amplia horizontes. Senhor, dá-lhes também criatividade e raciocínio rápido. Que não apenas decorem conteúdos, mas compreendam, apliquem e sejam capazes de transformar o que aprendem em soluções úteis para a vida. Que o aprendizado deles não seja apenas para provas e notas, mas para a construção de um futuro sólido, onde possam usar suas habilidades para servir a sociedade e honrar o teu nome. Eu oro, Pai, contra toda forma de bloqueio ou dificuldade de aprendizado. Se houver alguma limitação, que seja quebrada em nome de Jesus. Que eles superem obstáculos acadêmicos e se tornem referência pela dedicação e pela perseverança. Dá-lhes professores justos, pacientes e comprometidos, que não apenas transmitam conhecimento, mas incentivem o crescimento humano e intelectual. Senhor,
Guarda também os meus filhos da pressão excessiva. Que eles não se sintam sufocados pelo peso das expectativas, mas que aprendam a equilibrar esforço com descanso e que saibam que o valor deles não está em notas, diplomas ou títulos, mas no amor que o Senhor já derramou sobre eles. Peço também que eles tenham sabedoria na escolha das áreas em que irão se aprofundar. Que descubram cedo seus talentos e vocações, e que o Senhor os direcione para caminhos de estudo que estejam alinhados com o propósito que já está escrito para a vida deles. Que nunca estudem apenas para buscar reconhecimento, mas que aprendam para servir e edificar. Senhor, abençoa cada prova, cada trabalho, cada projeto que eles realizarem. Que tenham clareza de pensamento e tranquilidade no momento das avaliações. Que não sejam dominados pelo nervosismo ou pela insegurança, mas que lembrem-se de que o Senhor está com eles em todo momento. Eu declaro que os meus filhos terão uma mente afiada, cheia de sabedoria e discernimento, que crescerão em conhecimento e graça, preparados para os desafios da vida e prontos para cumprir o propósito que o Senhor lhes confiou. Senhor, eu oro também para que os meus filhos cresçam como pessoas diligentes, disciplinadas e firmes em hábitos saudáveis que os fortaleçam em todas as áreas da vida. A tua palavra em Provérbios 12:24 nos ensina: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravizados. Eu tomo essa promessa e declaro que os meus filhos não serão vencidos pela preguiça, pela inconstância ou pelo desânimo, mas se levantarão com força e disposição para cumprir cada responsabilidade que lhes for confiada. Pai, ensina-os a valorizar a disciplina como instrumento de crescimento. Que eles entendam que a verdadeira liberdade não vem de fazer tudo o que querem, mas de saber escolher o que é certo, mesmo quando não é fácil. Dá-lhes persistência para se dedicar, paciência para esperar resultados e coragem para recomeçar quando falharem. Senhor, que eles aprendam a administrar bem o tempo, a organizar suas tarefas e a evitar a procrastinação que rouba oportunidades. Que não desperdicem os dias com distrações inúteis, mas que usem a vida de forma sábia, lembrando-se de que cada minuto é um presente precioso. Eu oro também para que os meus filhos cultivem hábitos saudáveis, tanto no corpo quanto na mente. Que cuidem da alimentação, do descanso, do exercício físico e que também tenham disciplina na leitura da tua palavra e na oração. Que aprendam desde cedo a importância de uma rotina equilibrada, que fortalece não apenas o corpo, mas também o espírito. Pai, se em algum momento eles se sentirem tentados a abandonar a disciplina ou a buscar atalhos fáceis, lembra-os de que os grandes frutos só vêm com constância e esforço. Que eles nunca desistam cedo demais, mas aprendam a colher os resultados de uma vida ordenada diante de ti. Eu declaro que meus filhos serão pessoas diligentes, responsáveis e disciplinadas, e que através desses hábitos saudáveis alcançarão o propósito que o Senhor tem para eles. Senhor amado, oro pelas amizades e pelas influências que cercam os meus filhos. Sei que as pessoas com quem caminhamos têm poder para nos levantar ou nos derrubar. Por isso, peço que tu guardes os meus filhos de más companhias e os afastes de amizades que os levariam para longe de ti. Como está escrito em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu declaro essa verdade sobre a vida deles. Pai, livra-os de relacionamentos tóxicos, de pessoas que tragam engano, violência, vícios ou incredulidade. Que toda influência maligna seja cortada em nome de Jesus. Se alguma amizade não vier do Senhor, que seja removida com amor e sabedoria, sem causar marcas profundas, mas com a tua proteção que fecha portas que não devem ser abertas. Senhor, peço também que o Senhor coloque ao redor dos meus filhos amigos leais, sinceros e tementes a Deus. Pessoas que os incentivem a crescer, que compartilhem valores saudáveis e que sejam parceiros de oração, de fé e de esperança. Que eles não apenas recebam boas amizades, mas também sejam bons amigos, generosos, presentes e cheios de compaixão. Pai, que meus filhos aprendam a discernir entre quem os aproxima do propósito e quem os afasta dele. Dá-lhes olhos espirituais para perceber a verdadeira intenção dos corações e coragem para dizer não, quando for necessário. Senhor,
Oro para que eles sejam luz no meio de seus amigos, que suas palavras e atitudes sejam um testemunho vivo do teu amor. Que até mesmo aqueles que não te conhecem possam ser impactados pela vida deles, e que, por meio de suas amizades, outros encontrem o caminho da verdade. Eu declaro que meus filhos terão amizades que edificam, relacionamentos que os fortalecem, e que estarão cercados por influências que os conduzem ao centro da tua vontade. Senhor amado, também oro para que os meus filhos tenham ao longo da vida bons mentores e referências que os ajudem a caminhar no caminho da verdade. Sei que ninguém cresce sozinho e que, muitas vezes, o Senhor usa pessoas experientes para ensinar, corrigir e direcionar. Por isso, peço que o Senhor coloque ao redor deles homens e mulheres de fé, maduros, tementes a Ti, que sejam exemplo em palavras, atitudes e caráter. Pai, livra-os de pessoas que se apresentem como guias, mas que conduzam ao erro. Afasta todo falso mestre, todo conselheiro que fale segundo interesses egoístas e não segundo a tua palavra. Que meus filhos tenham discernimento para reconhecer quem fala com sabedoria e quem fala com engano. Senhor, oro para que os meus filhos sejam também bons exemplos para os que os cercam. Que não apenas recebam instrução, mas que aprendam a ser referência de caráter, amor e fé para outras pessoas. Que suas vidas sejam como cartas abertas que refletem os ensinamentos de Cristo. Dá-lhes humildade para aprender com aqueles que vierem antes, coragem para ouvir conselhos e maturidade para aplicar o que é bom. Como diz em Provérbios 11:14, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Que eles sejam sábios em buscar orientação e em praticar aquilo que aprenderem. Pai, oro também para que na igreja, na escola, no trabalho e em cada ambiente onde estiverem, meus filhos encontrem líderes íntegros que os inspirem a crescer. Que eles se tornem aprendizes atentos, mas também mestres fiéis, transmitindo valores eternos a todos que os observarem. Eu declaro que meus filhos terão ao seu lado bons mentores, e que serão também mentores e exemplos de vida para outros, deixando marcas de bondade, fé e retidão por onde passarem. Querido Deus, coloco diante de Ti o caráter dos meus filhos, pedindo que eles sejam guardados na integridade, na honestidade e na pureza. Sei que o mundo está cheio de atalhos, enganos e tentações, mas creio que o Senhor pode fortalecê-los para viverem com um coração limpo diante de Ti e dos homens. Pai, que meus filhos tenham integridade em todas as áreas, sendo coerentes entre o que dizem e o que fazem. Que não tenham uma vida de aparência, mas de verdade, lembrando que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Que nunca vendam sua consciência por benefícios passageiros, mas que sejam firmes no caminho da justiça. Senhor, peço que a honestidade seja a marca deles. Que desde pequenos aprendam a valorizar a verdade, mesmo quando ela parece custar caro. Que nunca usem mentira, fraude ou manipulação para alcançar seus objetivos, mas que confiem que a bênção verdadeira vem somente das tuas mãos. Como está escrito em Provérbios 10:9. Quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue veredas tortuosas será conhecido. Pai, oro também pela pureza do coração, da mente e do corpo dos meus filhos. Que sejam protegidos de tentações que querem corromper a alma e destruir valores. Que aprendam a guardar seus olhos, seus pensamentos e seus relacionamentos, escolhendo viver de maneira que honra o Senhor em tudo. Senhor, fortalece-os para que digam não às propostas que os afastam de Ti e sim ao caminho da santidade. Que não cedam às pressões de um mundo que banaliza a pureza, mas que tenham coragem de permanecer firmes, mesmo que sejam criticados ou incompreendidos. Eu declaro que meus filhos serão conhecidos pela integridade de caráter, pela honestidade em suas palavras e pela pureza de coração. Que a vida deles seja reflexo da verdade e que, através deles, muitos possam ver a luz de Cristo brilhando. Senhor, venho agora interceder pela vida digital dos meus filhos. Sei que vivemos em uma geração conectada, onde a internet, as redes sociais e os dispositivos digitais ocupam grande parte do tempo e influenciam pensamentos, comportamentos e decisões. Pai,
Coloco diante de ti cada clique, cada conversa, cada vídeo e cada imagem que chega até eles. Peço que a mente e o coração deles sejam guardados, para que saibam discernir o que edifica do que destrói, o que é verdade do que é mentira, o que é luz do que é trevas. Senhor, dá aos meus filhos sabedoria para usar as mídias digitais como ferramentas de crescimento e não de aprisionamento. Que saibam aproveitar os recursos para aprender, para se comunicar e até para levar a tua palavra, mas que nunca se tornem escravos de telas ou dominados por conteúdos vazios. Que eles tenham autocontrole para não desperdiçar horas preciosas em distrações que roubam tempo e propósito. Pai, livra-os da comparação que tantas vezes nasce nas redes sociais. Que não se deixem prender pela necessidade de aprovação, curtidas ou comentários, nem tenham sua identidade moldada pelo que veem nas vidas dos outros. Ensina-os a se alegrar com o que são, a valorizar o que já têm e a confiar que a verdadeira aceitação vem somente de ti. Senhor, guarda também os meus filhos contra perigos escondidos no ambiente digital, amizades falsas, manipulações, conteúdos imorais ou ideologias que afastam do teu caminho. Que eles sejam atentos e críticos, capazes de identificar rapidamente o que não vem de ti e de rejeitar com firmeza tudo o que ameaça sua pureza e integridade. Como está escrito em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa renovação aconteça também na vida digital deles, para que não se conformem com padrões virtuais que distorcem a verdade, mas sejam guiados pela tua palavra em cada escolha que fizerem. Pai, peço ainda que eles desenvolvam disciplina no uso da tecnologia, que saibam equilibrar tempo online e tempo offline, cultivando relacionamentos reais, momentos de descanso, leitura e oração, sem se perderem na imensidão de informações. Que eles dominem a tecnologia e não sejam dominados por ela. Senhor, oro para que a vida digital dos meus filhos seja um reflexo da luz de Cristo. Que cada postagem, cada comentário e cada interação online revele amor, respeito e bondade. Que sejam influenciadores do bem, espalhando esperança e verdade, em vez de se deixarem influenciar pelo que é vazio e destrutivo. Eu declaro que os meus filhos terão discernimento para navegar no mundo digital com sabedoria, responsabilidade e pureza. Que serão protegidos de armadilhas invisíveis e que usarão a tecnologia como ferramenta de bênção, nunca de perdição. Pai amado, coloco diante do teu altar a vida dos meus filhos e clamo para que cada passo deles seja alinhado ao propósito que tu mesmo sonhaste desde o ventre materno. Senhor, tu és o Deus que não cria por acaso, que não gera sem destino. Cada um dos meus filhos foi tecido em detalhes pelo teu amor e carregam dentro de si uma missão única que somente eles podem cumprir nesta terra. Senhor, eu oro para que meus filhos não vivam de forma aleatória, mas que caminhem com direção. Que não sejam como folhas levadas pelo vento das circunstâncias, mas que sejam como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, firmes, constantes e frutíferas. Livra-os da confusão de identidades, dos enganos que tentam definir quem eles são, com base em opiniões humanas, em tendências passageiras ou em pressões sociais. Pai, que eles descubram cedo o valor da vida e a razão pela qual foram criados. Que a tua voz seja o guia deles, e que o coração de cada um se incline sempre a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Que em cada decisão, seja nos estudos, na carreira, nas amizades ou no futuro, eles não dependam da lógica apenas, mas do teu espírito que revela o caminho. Senhor, dá-lhes coragem para sonhar sonhos grandes, mas também humildade para obedecer aos teus planos, mesmo quando parecerem pequenos aos olhos do mundo. Que eles aprendam a servir onde tu os colocares, sabendo que cada detalhe da obediência constrói um futuro sólido. Tua palavra declara em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu oro para que essa promessa se cumpra sobre a vida deles, que jamais se percam em caminhos de morte ou em escolhas sem sentido, mas que experimentem a plenitude dos teus pensamentos de paz e esperança. Senhor, eu peço que eles sejam homens e mulheres de propósito. Que a vida deles não seja guiada por dinheiro, fama ou prazeres passageiros, mas pelo desejo de glorificar o teu nome em tudo o que fizerem. Que encontrem alegria em viver para algo maior do que eles mesmos, e que o legado que deixarem seja marcado pela obediência e pelo amor ao Senhor. Eu oro para que, ao longo da jornada, eles não apenas sigam um caminho qualquer, mas o caminho certo, aquele que tu mesmo já preparaste de antemão. Que cada encruzilhada seja iluminada pela tua palavra e que cada escolha seja regida pela sabedoria que vem do alto. Senhor, guia os passos dos meus filhos para que eles não desperdicem tempo em atalhos enganosos, mas avancem com firmeza rumo ao propósito eterno. Que sejam conhecidos não pelo que acumularam, mas pelo impacto que causaram, não pelo que possuíram, mas pelo que entregaram, não pelo que conquistaram para si, mas pelo quanto viveram para ti. Assim, eu entrego a direção da vida deles nas tuas mãos, e confio que o Senhor completará a boa obra que começou. Pai de amor, eu te agradeço porque os meus filhos foram criados de forma única e carregam dentro de si talentos e dons preciosos que o Senhor mesmo colocou. Nada neles é por acaso. Cada habilidade, cada inclinação, cada capacidade foi desenhada pelas tuas mãos com um propósito específico. Senhor, eu oro para que esses dons não fiquem escondidos, sufocados ou desviados, mas floresçam para glorificar o teu nome e servir ao próximo. Senhor, desperta neles a consciência de que cada talento é um presente vindo do alto, que não caiam na armadilha de acreditar que as habilidades são apenas resultado de esforço humano ou acaso, mas que reconheçam: tudo vem de ti e tudo é para ti. Dá-lhes um coração grato, que não inveje o talento do outro, mas saiba valorizar aquilo que receberam, confiando que o Senhor distribui conforme o propósito de cada um. Pai, eu oro para que os meus filhos descubram cedo as áreas em que são fortes e criativos, e que usem isso de forma saudável e produtiva. Que a música, a arte, a escrita, a comunicação, a liderança, a ciência, o esporte ou qualquer outro dom seja canal de bênção e transformação. Que eles nunca empreguem suas habilidades para o mal ou para alimentar orgulho, mas para edificar vidas e expandir o teu reino. Senhor, tua palavra em 1 Pedro 4,10 nos lembra: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que os meus filhos entendam isso profundamente e tenham alegria em compartilhar o que possuem. Que não escondam talentos por medo ou preguiça, mas que multipliquem o que receberam, assim como o servo fiel da parábola dos talentos. Pai, eu oro também pela criatividade dos meus filhos, que suas mentes sejam férteis em ideias, soluções e projetos que tragam luz e esperança. Que tenham a ousadia de pensar diferente, de criar algo novo, de inovar, mas sempre guiados pela sabedoria do Espírito Santo. Que suas criações sejam instrumentos de vida e não de destruição, que gerem beleza, ordem e paz, e não confusão ou trevas. Livra-os, Senhor, da comparação que gera frustração. Que não tentem se moldar ao padrão do mundo, mas que reconheçam sua originalidade como um reflexo do teu caráter criador. Que eles encontrem alegria em serem quem são, sabendo que foram feitos à tua imagem, e que o dom maior que possuem é a própria presença do Senhor neles. Pai, eu oro para que os talentos e dons dos meus filhos sejam ativados, desenvolvidos e multiplicados. Que cada habilidade encontre espaço para crescer e oportunidades para ser usada. E que, quando forem vistos e reconhecidos, eles permaneçam humildes, lembrando-se sempre que a glória pertence a ti. Eu declaro que meus filhos serão homens e mulheres que transformarão ambientes com os dons que receberam. Que o mundo será abençoado pela criatividade deles.
e que a marca da excelência, do amor e da verdade acompanhará tudo o que fizerem. Senhor amado, quero agora interceder para que os meus filhos cresçam como verdadeiros líderes segundo o teu coração. Pai, sei que liderança não se mede por cargos ou posições, mas pela capacidade de influenciar e servir. Oro para que eles aprendam desde cedo que a autoridade verdadeira não está em dominar, mas em guiar com amor, humildade e sabedoria. Senhor, forma neles um caráter sólido, que saiba se posicionar com firmeza quando for necessário, mas que também saiba ouvir, acolher e servir. Que eles sejam líderes que não busquem a glória própria, mas que reflitam o caráter de Cristo, que mesmo sendo Senhor, lavou os pés dos discípulos como exemplo de humildade. Eu clamo para que meus filhos nunca confundam liderança com poder vazio, que entendam que liderar é assumir responsabilidade, cuidar de pessoas, dar exemplo em palavras e ações. Que sejam capazes de inspirar outros a seguirem caminhos corretos, sem manipular ou usar sua posição para interesses egoístas. Senhor, guia-os para que tenham coragem de tomar decisões difíceis, mesmo quando isso significar ir contra a multidão. Dá-lhes discernimento para identificar a direção certa e firmeza para não ceder a pressões externas. Mas, acima de tudo, que cada escolha seja fundamentada na tua palavra e confirmada pelo teu Espírito. Pai, eu oro também para que meus filhos tenham espírito de serviço, que compreendam que a liderança cristã é inseparável do ato de servir, que não se considerem melhores do que ninguém, mas que vejam em cada oportunidade uma chance de cuidar, abençoar e levantar o próximo, como está escrito em Marcos 10, 43-44. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Que essa verdade esteja gravada no coração deles, para que entendam que a grandeza no teu reino está em servir. Senhor, eu peço que os dons de liderança que colocaste em meus filhos sejam usados para o bem. Que no futuro, seja em seus lares, em suas profissões, em suas comunidades ou ministérios, eles sejam referência de integridade e de serviço. Que liderem com compaixão, justiça e coragem, sendo instrumentos de transformação. Livra-os do orgulho, da vaidade e do desejo de reconhecimento humano. Que eles nunca busquem aplausos, mas a aprovação do Senhor. Que saibam que cada ato de serviço, por menor que seja, tem valor eterno diante de ti. Eu declaro que meus filhos serão líderes que edificam e servos que inspiram, que em qualquer lugar onde forem colocados, deixarão a marca de Cristo através da liderança amorosa e do espírito de serviço. Querido Deus, oro também para que os meus filhos sejam revestidos de bondade, empatia e compaixão. Pai, vivemos em um mundo muitas vezes marcado pela frieza, pelo egoísmo e pela indiferença. Mas eu creio que o Senhor pode moldar neles um coração sensível, capaz de enxergar e se importar com a dor do próximo. Senhor, que a bondade não seja para eles apenas um gesto ocasional, mas um estilo de vida. Que aprendam a praticar pequenos atos de generosidade, sem esperar nada em troca. Que tenham prazer em ajudar, em compartilhar, em se doar, sabendo que cada ato de bondade é uma semente que gera frutos eternos. Pai, eu oro para que a empatia esteja presente em cada escolha deles. Que não julguem sem antes ouvir, que não desprezem sem antes compreender. Dá-lhes a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do próximo e de estender a mão ao invés de apontar o dedo. Que em cada situação eles busquem entender antes de reagir, amar antes de criticar. Senhor, que a compaixão seja a marca da vida deles. Assim como Jesus se moveu de compaixão, ao ver as multidões cansadas e aflitas, que meus filhos também se movam em direção aos que sofrem. Que não passem indiferentes diante da necessidade, mas que sejam respostas de amor em um mundo carente de esperança. Tua palavra em Colossenses 3,12 nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Senhor,
Eu oro para que essa verdade se cumpra sobre os meus filhos, que sejam conhecidos por sua bondade genuína, sua empatia sincera e sua compaixão ativa. Pai, livra-os do coração endurecido, da insensibilidade e do orgulho que impede de servir. Que nunca virem o rosto para quem precisa, mas que estejam sempre dispostos a dividir o pão, a oferecer um abraço, a falar palavras de consolo. Senhor, que a bondade deles seja luz em meio às trevas, que a empatia seja ponte para restaurar relacionamentos e que a compaixão seja instrumento de cura, que cada gesto deles aponte para Ti, o Deus que é amor em essência. Eu declaro que meus filhos terão corações generosos e vidas marcadas por bondade, empatia e compaixão, espalhando o amor de Cristo em cada ambiente onde estiverem. Senhor meu Deus, coloco diante de Ti a vida dos meus filhos, pedindo libertação de todo vício e de todo hábito destrutivo que queira se levantar contra eles. Pai, eu reconheço que vivemos em tempos em que as armadilhas são muitas e o inimigo lança laços sutis para prender jovens e crianças em ciclos de escravidão. Mas eu creio que a Tua palavra é clara quando diz em João 8,36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É nessa promessa que eu me firmo, declarando que os meus filhos são livres em Cristo Jesus. Senhor, protege-os de todo vício, seja ele físico, emocional ou espiritual. Eu oro contra a dependência de substâncias, como álcool, drogas, cigarro ou qualquer outra coisa que destrua o corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas oro também contra vícios menos visíveis, como a dependência da aprovação das pessoas, o consumismo, o excesso no uso das redes sociais, a pornografia, os jogos, a comida em excesso ou qualquer comportamento que escravize a mente e roube a paz. Pai amado, quebra agora correntes que possam já estar se formando, ainda que em pequenos hábitos. Dá aos meus filhos discernimento para perceber quando algo aparentemente inofensivo começa a dominar suas vontades. Que eles tenham coragem e força para dizer não, que não sejam dominados por nada além do Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra em 1 Coríntios 6,12 nos ensina: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu oro para que essa verdade esteja viva no coração dos meus filhos, que eles entendam que a liberdade em Cristo não é licença para se prender a vícios, mas sim poder para viver de forma equilibrada e santa. Pai, onde houver brechas, fecha-as com o sangue de Jesus. Onde houver laços, corta-os com a Tua mão poderosa. Onde houver correntes, despedaça-as em nome de Cristo. Que os meus filhos não sejam conhecidos por hábitos que destroem, mas sim por uma vida abundante que inspira outros a buscar a verdadeira liberdade que só o Senhor pode dar. Senhor, fortalece-os para que não se deixem seduzir pelas tentações que parecem oferecer prazer momentâneo, mas que trazem destruição a longo prazo. Dá-lhes amigos e mentores que os incentivem ao bem, que os ajudem a permanecer firmes no caminho da vida, e não pessoas que alimentem o erro. Eu declaro que meus filhos viverão livres, com mentes renovadas, corações puros e corpos saudáveis. Declaro que nenhum vício terá poder sobre eles, porque eles foram comprados por alto preço e pertencem ao Senhor. Que seus hábitos sejam saudáveis, sua rotina seja equilibrada e sua vida reflita a glória de Deus. Senhor Todo-Poderoso, também coloco diante de Ti a segurança dos meus filhos. Oro para que cada passo deles seja guardado pelo Teu braço forte e pela Tua presença constante. Pai, em um mundo cheio de perigos visíveis e invisíveis, eu descanso no cuidado do Senhor, que nunca dorme nem cochila, como diz o Salmo 121:4. Eu creio que os olhos do Senhor estão atentos sobre eles em todos os momentos, em casa, na escola, nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar onde pisarem. Peço, Senhor, que o cerque com o Teu favor como um escudo, como está escrito em Salmos 5:12. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, o cercas da Tua benevolência. Oh, que essa proteção não seja apenas contra acidentes e violência física, mas também contra ciladas espirituais, armadilhas emocionais
e mentiras que tentam desviar o coração deles do teu caminho. Pai, oro também pelas escolhas que eles precisarão fazer diariamente. Que cada decisão, seja pequena ou grande, seja guiada pela sabedoria do alto. Dá-lhes clareza para distinguir o certo do errado, discernimento para rejeitar aquilo que parece bom aos olhos, mas é destrutivo ao espírito, e coragem para permanecer firmes mesmo quando o caminho da obediência for mais difícil. Senhor, quando forem pressionados por influências externas, dá-lhes ousadia para dizer não ao pecado e sim à santidade. Que não tomem decisões precipitadas, baseadas apenas em emoções ou impressões momentâneas, mas que aprendam a esperar em Ti, a ouvir a Tua voz e a confiar na direção do Espírito Santo. Protege-os de acidentes, livra-os de assaltos, violência, más companhias e lugares perigosos. Guarda sua saúde física, emocional e espiritual. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor deles, como promessa em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai, eu oro para que a vida deles seja marcada por escolhas sábias que tragam honra ao Teu nome e frutos para o futuro. Que entendam desde cedo que cada decisão abre portas e caminhos, e que escolham sempre andar pelo caminho estreito que leva à vida. Que suas escolhas construam, nunca destruam. Que tragam paz, nunca remorso. Que sejam sementes boas plantadas para um amanhã de esperança. Eu declaro que meus filhos andarão em segurança sob a sombra do Onipotente, que suas escolhas serão dirigidas pela sabedoria do Senhor e que cada dia será guardado pela Tua mão. Eles viverão protegidos, guiados e fortalecidos pelo Teu Espírito, em todas as áreas de suas vidas. Pai amado, elevo diante de Ti a vida sentimental e os relacionamentos futuros dos meus filhos. Senhor, Tu conheces o coração deles melhor do que eu. Sabes de suas necessidades, sonhos e desejos, e sei que também tens planos perfeitos para essa área tão delicada e importante. Eu oro para que os meus filhos aprendam a esperar em Ti, sem pressa e sem ansiedade, confiando que o Senhor é capaz de preparar encontros divinos, amizades saudáveis e, no tempo certo, um casamento que reflita a Tua glória. Senhor, protege o coração deles de paixões precipitadas, de relacionamentos tóxicos, de vínculos que os afastem da Tua presença. Que eles não sejam enganados por aparências, mas saibam discernir o caráter e a essência de cada pessoa que se aproxima. Ensina-os a valorizar o que é eterno acima do que é passageiro, a buscar parceiros de fé que os ajudem a crescer espiritualmente e a viver em santidade. Que a pureza seja preservada em suas vidas, que eles tenham consciência de que os relacionamentos não são apenas fonte de prazer ou companhia, mas alianças sagradas diante de Ti. Pai, oro para que meus filhos tenham o coração guardado em Cristo até o dia em que conhecerem a pessoa certa, aquela que compartilhará não apenas a vida, mas também a fé, os valores e o propósito. Senhor, quando chegar o tempo do casamento, que seja um lar firmado sobre a rocha que é Cristo. Que vivam em amor, respeito, fidelidade e cumplicidade, seguindo o modelo de Efésios 5:25 que diz: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que meus filhos aprendam a amar de forma sacrificial, a servir, a perdoar e a edificar um ao outro. Peço também, Pai, pelos filhos que virão, pelas gerações que ainda nascerão dessa união, que desde já sejam abençoados, que herdem um legado de fé e esperança, e que o lar dos meus filhos seja conhecido como lugar de oração, amor e paz. Eu declaro que os relacionamentos futuros dos meus filhos serão guiados pelo Senhor, que terão famílias saudáveis, casamentos sólidos e alianças que glorifiquem o Teu nome. Nenhuma mentira do inimigo terá poder sobre essa área, e o coração deles permanecerá protegido e dirigido pela Tua vontade. Senhor eterno e fiel, neste momento oro não apenas pelos meus filhos, mas também pelas gerações que ainda virão. Pai, Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que se move de geração em geração, cumprindo promessas e levantando descendentes que guardam a Tua aliança. Assim, clamo para que o legado espiritual da minha família seja firmado em Ti, que a fé não se perca,
mas seja transmitida de coração em coração, de pai para filho, de avós para netos, até que Jesus volte. Senhor, eu oro para que os meus filhos sejam colunas espirituais e que preparem caminho para os filhos deles, e assim sucessivamente. Que cada geração futura conheça a tua palavra, ame a tua presença e escolha andar nos teus caminhos. Pai, que o testemunho de fé que construímos hoje seja a base sólida sobre a qual as próximas gerações edificarão suas vidas. Livra, Senhor, a minha descendência da apostasia, da frieza espiritual e da indiferença diante do Evangelho. Que nunca haja em nossa linhagem uma geração que se esqueça de quem tu és, assim como está escrito em Salmos 78, 6, 7. Para que a geração vindoura o soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e o contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Pai, eu tomo posse dessa palavra para a minha casa. Senhor, que os meus filhos e netos futuros sejam homens e mulheres de oração, que tenham prazer em buscar a tua face, que sejam cheios do Espírito Santo e que exerçam influência santa em todas as áreas da sociedade. Que estejam entre eles pastores, missionários, professores, profissionais dedicados, líderes que carregam o caráter de Cristo e que impactam o mundo não com títulos, mas com testemunhos vivos. Pai amado, eu oro para que em cada geração a tua presença seja o centro dos lares, que a tua palavra seja lida e vivida, que os cânticos de louvor encham as casas e que a fé seja tão viva que nenhuma influência contrária consiga apagá-la. Que a herança deixada não seja apenas material, mas principalmente espiritual, marcada pela fidelidade ao Senhor. Eu declaro que minha linhagem será conhecida como geração de adoradores, homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, mas que proclamam a salvação em Cristo Jesus. Que o legado espiritual seja forte, duradouro e incorruptível, guardado pelo poder do Senhor. Senhor meu Deus, ao encerrar esta oração, meu coração se enche de gratidão por tudo o que já fizeste, pelo que estás fazendo agora e pelo que ainda farás na vida dos meus filhos e das gerações futuras. Obrigado, Pai, porque mesmo quando eu me sinto fraco, a tua força me sustenta. Obrigado porque sei que não oro ao vazio, mas ao Deus vivo, que inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor dos seus filhos. Hoje, Senhor, escolho descansar em Ti. Entrego meus filhos nas Tuas mãos poderosas, sabendo que são mais seguros contigo do que em qualquer outro lugar. Eu reconheço que, como pai e mãe, o meu amor é grande, mas é limitado. Porém, o Teu amor é infinito, incondicional e eterno. Por isso, confio plenamente que o Senhor cuidará deles em cada detalhe, em cada estação da vida, em cada decisão que precisarão tomar. Senhor, eu não quero carregar sozinho o peso de ser o protetor, provedor e guia deles, porque sei que essa tarefa é Tua. Eu apenas me coloco como instrumento, como cooperador do Teu propósito. Entrego a educação, o futuro, os relacionamentos, a saúde, a espiritualidade, os dons e cada aspecto da vida deles diante do Teu altar. Obrigado, Pai, por todas as promessas da Tua palavra que nos asseguram esperança e vitória. Obrigado porque sei que, ainda que meus olhos não vejam agora, o Senhor já está movendo céus e terra em favor da minha família. Obrigado por cada livramento invisível, por cada resposta silenciosa e por cada detalhe do Teu cuidado que, muitas vezes, eu nem percebo. Neste momento, eu escolho declarar que a minha casa pertence a Ti. Assim como Josué declarou, também eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que aconteça ao redor, não importa as pressões do mundo, não importa os ataques do inimigo. A minha família está selada pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu oro para que cada palavra liberada nesta oração se torne realidade, para que cada promessa seja ativada e cada profecia se cumpra. Eu creio que os meus filhos viverão os Teus planos, e não os do inimigo, que serão conhecidos pelo testemunho de fé, e que as próximas gerações carregarão o Teu legado de amor, santidade e poder. E agora, Senhor, encerro esta oração com confiança, não em mim,
não nas minhas forças, mas no poder do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Por isso, com fé e reverência, eu declaro: eu oro com fé, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração alcançou o seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com outros pais, mães e famílias que também precisam dessa cobertura espiritual e torne-se parte desse exército de intercessores. Como um ato profético de fé, escreva nos comentários: meus filhos pertencem ao Senhor Jesus, e declare o nome deles diante de Deus. Cada palavra escrita é uma semente plantada no mundo espiritual. Lembre-se, nenhuma oração sincera se perde. O céu registra, o Espírito Santo se move, e o inimigo treme quando um pai ou uma mãe decide lutar de joelhos. A sua família é tesouro precioso do Senhor e está coberta pelo sangue do Cordeiro. A sua geração pertence a Cristo. A sua casa é território de milagres.